Bem-vindo ou bem-vinda a essa temporada, mais um episódio de Autenticidades, aqui direto dos estúdios JuicyCast. Eu estou hoje sozinha aqui, estou um pouquinho triste, né? Porque Adriano é uma pessoa maravilhosa, mas ele estará de volta logo mais com a gente aqui. O bicho está viajando o Brasil aí e a gente aqui não pode parar com a nossa produção para falar de cidades. Como você que acompanha a gente há mais tempo já sabe, nós somos um conteúdo para tornar as pessoas protagonistas das cidades onde vivem. E eu tô aqui hoje com duas pessoas incríveis, que o Savazone eu conheço já há um tempinho a mais, o Clayton eu conheci pós-jornada do Juicy Hub, mas que são, gente, dois gênios, tá? Assim, eu vim pra cá hoje, meio assim, acho que eu tenho roupa para conversar com essas pessoas, entendeu? Porque os caras são realmente brilhantes, né? Tanto do ponto de vista, né, de histórico profissional, como do ponto de vista de impacto, né, no território, quanto do ponto de vista acadêmico, gente. Eu tô com gente aqui, gente, que a gente é nível Harvard, entendeu? É nível Harvard, né? E não só nível Harvard, melhor ainda, nível USP, né, Clayton? Gente, obrigada por vocês terem topado essa agenda com a gente hoje. Acho que um episódio não será suficiente, então já se preparem aí, porque certamente para outros temas estaremos juntos aqui novamente. Eu queria começar, Clayton, por você perguntando o que está na sua bio do Instagram? Tudo bom, Lud? Olha, eu não estou cabendo aqui nessa cadeira depois dessa introdução, né? Mas eu queria dizer que o que está no meu Instagram, né? Eu sou paraense, né? Geólogo, professor e vivo aqui no estado de São Paulo. E Santos faz quanto tempo? Em Santos desde 2015. Maravilhoso. Ou seja, já é um relacionamento longo com a cidade, né? Já passou da crise de 7 anos aí, né? Bastante, já passou, sim. Muito bom, seja muito bem-vindo. Gente, o Clayton, ele tem uma história aí, né, enfim, acadêmica, né? Ele é professor da Escola Politécnica da USP desde 2013. Eu não sei nem o que é geomática. O que é geomática, Clayton? Geomática, sintetizando, é uma mistura de engenharia com geociências, com matemática, né? Onde a gente observa a Terra a partir dos satélites, em sua forma, em sua geometria. Então, é nesse caminho. Tô achando que o Adriano vai ficar triste, né? De não estar aqui hoje. Mas tudo bem, Adriano, vai ter outras datas, tá? Fique em paz. E depois a gente vai falar um pouquinho mais desse seu trabalho, né? O que você tem feito, né? Tanto aqui no território de Santos, quanto aí em outras regiões. E eu quero ouvir suas histórias de cidades, porque eu sei que você já morou em vários lugares do Brasil, né? E estamos aqui com o Rodrigo Savazone, né? Rodrigo, você falou uma frase aqui, quando perguntaram se você era de Santos. Por favor, eu quero saber o que está na sua bio do Instagram, mas você começar com essa frase é muito boa. Essa frase, na verdade, é um texto que eu publiquei num jornal aqui da cidade e que se chama... Quando me perguntavam, né? Santos tem um lado muito bairrista. E as pessoas perguntavam, mas você é de Santos? E eu respondia assim, nunca fui e sempre serei. Muito bom. Afinal, enfim, tem uma relação histórica da minha família. Savazone veio de Mantova, na Itália, e veio pelo vapor em 883. Chegou aqui, morou por aqui, no Jabaquara, enfim, tem toda uma história. Mas, enfim, eu acabei nascendo em Jundiaí, que é a outra ponta da linha do trem, né? Perfeito, olha só, de uma ponta a outra. E você, assim, também viveu em vários lugares do Brasil e você é meio um cara desterritorializado, né, Savazone? Eu acho que... É um pouco isso, assim, eu acho que, na verdade, essa é uma possibilidade, assim, mas eu gosto muito daqui. Legal. Na verdade, é aquela história, né? A gente não escolhe onde a gente nasce, mas a gente pode escolher onde a gente vai morrer. Perfeito. Tem um vídeo que a gente vai publicar no Instagram do Autenticidades muito em breve, que foi uma pessoa que eu conheci lá no curso, na bolsa que eu ganhei em Londres, que é a Cláudia Macei. Ela tá grávida de 7 meses, acho. E eu perguntei pra ela, e qual é o sexo do bebê, né? Ela assim, o sexo eu não tô preocupada, eu vou descobrir no dia do parto. A minha preocupação agora é a cidade onde vai nascer. E essa frase me bateu tão forte, porque a cidade muda tudo, né, cara? Muda bastante coisa. E o que tá na sua bio do Instagram? Eu sou daquelas pessoas que faz muita coisa ao mesmo tempo agora, né? Mas, definindo assim, eu sou um ativista do comum. Legal. Sou escritor, pesquisador, né? Tenho uma travessia acadêmica e sou empreendedor social. Perfeito. Acho que é isso que dá para dizer, assim, de cara,
para posicionar essa conversa aqui. Perfeito. Então, vocês entenderam porque a gente vai falar de educação hoje, né, gente? Educação tem um impacto tremendo nas cidades, no território, né? E a gente não está aqui, acho que a gente talvez esbarre aí falando um pouquinho de Santos, né? Mas eu acho que a gente tem que trazer esse tema para uma discussão muito mais ampla, né? Porque acho que educação é a ponta, né, de muitas coisas, de muita prosperidade, de muita felicidade, saúde mental, desenvolvimento socioeconômico das cidades e dos territórios, né? Então, uma coisa que a gente não falou, né, Rodrigo? Você é cofundador e diretor executivo do Procomum, né, que é um hub também, né, aqui em Santos, né, muito... Você define como hub, não? A gente define como laboratório cidadão. Perfeito. Então, também vocês estão entendendo esse motivo porque ele está aqui, né? Então, essa coisa do... Vocês são uma fábrica, né, de cidadãos conscientes, né, assim... E um imã, né, uma fábrica... expressão fábrica, porque... O Tony Negri, por exemplo, o Michael Hart, né, os teóricos do comum, eles falam que, justamente, quando a gente pensa o comum urbano, a gente pensa o mundo urbano, né, a fábrica se torna... A cidade se torna a fábrica. Exato, é isso aí. Né? E é nesse sentido, se a gente for pensar nesse sentido, sim. A gente também está integrado dentro desse sistema de produção contemporâneo, que é um sistema difuso, né? Perfeito. Não é mais um sistema onde a gente tem as pessoas cercadas dentro de um certo universo que era como no Fordismo, né? Que você cerca, coloca as pessoas trabalhando ali numa linha de produção. Exatamente. Ou mesmo no Taylorismo, né? A gente está num outro momento, que é esse momento em que a própria cidade assume o lugar da produção. E aí, para onde vai essa produção, né? Perfeito. O que a gente está fazendo é, justamente, se ela é uma produção que expropria essa força de trabalho no sentido de gerar uma riqueza concentrada, ou se ela distribui essa riqueza para a sua própria cidadania. A gente trabalha nessa direção. E que é mais teoria U, né? Que é mais a gente ter justamente essa coisa de entender o indivíduo, né? Que se o indivíduo não tiver bem pronto, né? O coletivo, ele falha, né? O que a gente está fazendo é trabalhando essa dupla dimensão, né? Não existe um ser que está desinserido da sua comunidade. Exato. E, ao mesmo tempo, ele tem que se preparar também para viver essa vida comunitária, Perfeito. né? Então, eu acho que esse é o desafio, esse é o exercício também, né? Perfeito. Formar pessoas capazes de assumir o seu protagonismo no processo histórico, né? Perfeito. Dê uma olhadinha no trabalho do Procomum aí, @ o quê? Procomum? @Procomum. É Instituto Procomum? É Instituto Procomum, mas acho que nas redes sociais é @Procomum mesmo. @Procomum, tá, gente? Já sigam aí no Instagram para vocês acompanharem as coisas muito legais que eles estão fazendo. Então, vamos lá, vamos começar, gente. Educação. Eu quero muito ouvir, né, de duas pessoas que têm uma vivência acadêmica, né, a visão de vocês sobre essa relação de educação e cidades. Vamos começar, Cleiton, já que você está com... Sei que tem coisas muito quentinhas no seu coração acontecendo agora, né? Olha, eu tenho um afeto muito grande pelo tema da educação, né? Eu acho que talvez pela origem, minha mãe era professora, né? Professora aposentada, né? E a educação eu entendo como um espaço transformador que a gente tem acesso, né? Muitas pessoas têm acesso, algumas a gente luta para que tenham também esse acesso. E eu entendo que ela é transformadora porque você parte de uma matéria bruta, né? E vai lapidando, trazendo componentes que vão transformar esse ser em, seja um profissional ou uma pessoa, enfim. Então, ela tem esse aspecto transformador nas pessoas, que eu acho que esse é um panorama importante, né? E por ser um aspecto transformador de tanta gente, isso consequentemente afeta a cidade, né? Porque a cidade que tem polos de educação, elas acabam, de alguma maneira, se transformando enquanto referências ou referenciais, e também elas acabam gerando polos importantes econômicos, industriais, de inovação, porque essa cultura da educação, ela vai transformando gente e isso vai afetando o convívio ou as vivências dentro das cidades, né? Faz total sentido, né? Quanto mais educação, né, a gente tem, mais talento potencializado a gente tem, né? E mais próspera, né? Mais próspero se torna o território, né? Concordo absolutamente. E você, Rodrigo?
Eu acho que o Clayton traz uma perspectiva que é assim, a gente pode dizer que a educação é a alma da organização de uma cidade que queira ser próspera, né? Se você se dedica a formar as pessoas, e aí você tem várias etapas do que a gente pode chamar de educação. Você tem desde do sistema educacional formal, garantido pelo Estado, que tem que prover isso desde a primeira infância. Isso aí a gente sabe, por exemplo, que no Brasil já começa errado, né? Porque a gente já não tem creche, a gente tem um problema com esse primeiro atendimento, e que é a responsabilidade das cidades, né? Depois você tem todo o processo de, né, garantir a entrada das crianças no processo formativo, né? E acho que tem dados muito claros do Banco Mundial mostrando, né? Quer dizer, quando você tem crianças fora da escola, nessa idade, nessa primeira idade, o impacto que isso gera anos depois no própria organização da cidade. Você cria pessoas disfuncionais. Perfeito. Pessoas que não vão ter condições, por exemplo, de produzir, né? E isso depois gera, inclusive, outras consequências. Então, é uma cadeia, né? Uma cadeia de responsabilidade que vem desde a primeira infância, que passa pela juventude e que vai chegar justamente nesse nível da especialização, que é onde você consegue, por exemplo, dar uma cara, né? Se você pegar os grandes centros inovadores do mundo, eles estão muito associados a espaços educacionais, espaços universitários, com universidades muito pujantes, né? Eu me lembro de uma situação que eu acompanhei muito de perto, que foi a situação de Saragoça, na Espanha, né? Que é uma cidade que é uma capital de província, mas que fica exatamente no meio de Madrid e Barcelona. E ela sofria justamente com o fato da fuga de cérebros, né? Porque a pessoa, quando começava a se destacar, ou ia para Madrid ou ia para Barcelona. E eles fizeram um grande esforço de investimento em educação para manter as pessoas ali, e com isso conseguiram fazer a cidade avançar e, enfim, estabelecer, entre aspas, alguma vantagem comparativa em relação a esses outros polos, né? Então, é isso, assim, eu acho que trabalhar a educação e essa relação entre educação e cidade é o que permite uma cidade ser ou não potente, próspera, capaz de se destacar, né? Num cenário tão competitivo como é o cenário global atual, né? E isso tem tudo a ver com essa dor que a região da Baixada Santista vive, né? Assim, eu falo que Santos, e a Baixada como um todo, né? Mas é que Santos, eu acho que é a que talvez mais poderia ter evitado, digamos assim, né? Mas foi uma estratégia muito competente de expulsar juventudes daqui, né? Assim, não, exatamente, a gente fez isso com a minha geração, com a geração... talvez com a geração anterior, nem tanto, né? Ainda ficou dividido. Mas com a minha geração, né? Um monte de gente foi embora e a janela que se abriu talvez tenha sido a janela da pandemia, né? Que um monte de gente pensou e cogitou regressar. Voltar, né? Assim... Eu vivi um pouco isso reverso, né, Lud? Porque quando uma parte da minha carreira foi fora daqui, quer dizer, eu vim de São Paulo, tinha construído, né, um espaço de referência em São Paulo, que foi a Casa da Cultura Digital, e a gente tomou a decisão de estabelecer o Procomum em Santos. E as pessoas me perguntavam, as pessoas de Santos me perguntavam, por que você veio fazer isso aqui? Né? E acho que isso toca um pouco na própria razão de ser desse projeto, né? Que eu não acredito mais nas megacidades. Eu não acredito em grandes capitais como São Paulo, porque para mim elas são mórbidas. Elas já passaram aquela coisa do gigantismo mórbido, né? Elas passaram do ponto do que a gente veio viver em cidades, né? O ser humano começa a viver em cidades para poder viver em redes, em comunidades, né? E a partir do momento em que você colapsa essa experiência, que é um pouco o que aconteceu com São Paulo, você impede justamente a razão de ser da cidade. E eu acho que nas cidades, como no tamanho, por exemplo, se a gente está falando, eu sempre brinco com uma coisa que é um comparativo quando eu falo internacionalmente, né? Santos e São Vicente, que estão na mesma ilha, somadas, tem 800 mil habitantes. Se a gente estivesse na Argentina, a gente seria a terceira maior cidade. Se a gente estivesse na Espanha, a gente seria a quarta maior cidade. Né? Uma região metropolitana de 2 milhões de habitantes, ela se insere, por exemplo, em qualquer lugar, em contexto de países que não são tão gigantes como o Brasil, como uma região absolutamente concentrada. Então, assim, ela não tem por que não ter, né? Se a gente pega cidades semelhantes no mundo todo, que tem esse número de população, ela não tem por que não ter uma vida pujante, só que precisa trabalhar para isso. Precisa de política pública, precisa né? Precisa de uma estratégia extremamente clara, né? E precisa, como a gente estava falando antes de começar a gravar, né? A gente tem uma bolha
muito grande em Santos, né? E assim, Santos eu acho que é um exemplo. Eu sei que tem muitas outras cidades que tem, tá, gente? Mas eu tô falando da minha vivência, né? Eu tô com 2 pessoas aqui que viveram em várias cidades. Eu vivi basicamente minha vida inteira em 2, né? Em Santos, maior parte da vida, e em Salvador, na minha infância, né? Então, eu tive a experiência de uma metrópole, né? Na década de 80, na Bahia, no ápice da cólera. Salvador tinha uma condição social, né, muito pior que Santos, quando eu cheguei em Santos na década de 90, né? Então, essa é a vivência, e eu vejo exatamente o que você está falando, né? Assim, Salvador era uma cidade onde viver em comunidade era totalmente diferente de viver em comunidade para uma pré-adolescente aqui em Santos, né? Claro. Onde ir e vir era muito mais livre, né? Onde você podia sair com seus amigos, né? É uma outra vida, definitivamente, né? Quando você passa a ter uma vida numa cidade onde você depende do carro para tudo, onde você depende de uma blindagem social para tudo, você acabou com esse sistema, e eu concordo totalmente com o que você aponta. E para quem está assistindo a gente e quer dar uma olhada mais nessas novas teses, tem um cara, o Adriano Liseiro não concorda muito com essa tese, mas eu gosto muito dessa tese desse cara, que ele fala que a gente não tem mais fronteiras, tem muitas, eu sei, tá, gente, mas a tese dele é assim: a partir do momento que a gente tem conectividade, a gente derruba as fronteiras geográficas e o mundo vai se tornar 40 clusters de megacidades. Então, a gente aqui está num mega cluster ao redor de São Paulo. Então, a gente quebra essa história dos países, né, e passa a olhar para as cidades como prioridade, né? E quando a gente pensa no trabalho híbrido e trabalho remoto, a gente tem os talentos priorizando muito mais as cidades onde vão morar do que as empresas onde vão trabalhar, né? Porque as empresas tanto faz, a pessoa vai poder estar em qualquer lugar, né? Então, a gente discutir cidades agora, gente, é essencial e fundamental. E aí, Clayton, enfim, você está aqui em Santos desde 2015, né? Qual a sua visão, né, como uma pessoa que já viveu em vários lugares, que tem essa vida acadêmica, sobre a educação de uma cidade como Santos, né, e os outros exemplos, né, que você já vivenciou e já viu aí ao redor da sua jornada? Perfeito. Eu vou fazer um breve retrospecto sobre as cidades que eu passei, né? Perfeito. Eu nasci em Belém, porém, eu me considero abaetetubense / belenense, porque a minha família inteira morava numa cidade do interior chamada Abaetetuba, que é uma cidade ribeirinha da Amazônia. Ela fica na beira de um rio, né, tal como Belém, né? Muitas cidades na Amazônia, elas têm uma proximidade grande do rio, porque era por onde os colonizadores chegavam, era onde havia algumas aldeias, né? Então era ali que havia essa miscigenação, enfim, né? Essa entrada das diferentes culturas que iam criar, fomentar esses núcleos de cidade, né? E então a minha mãe, basicamente, ela ia para o parto em Belém e voltava, porque Abaetetuba era uma cidade muito pequena, né? Então era mais seguro fazer um parto em Belém. Perfeito. Então eu me considero mais abaetetubense. E Abaetetuba tem uma situação interessante, porque foi uma dessas cidades em que os missionários iam para como que catequizar, né? Fazer um processo de evangelização. Exato. E com isso foram missionários, frades e freiras, e criaram colégios. Esses colégios eram estaduais, né? Eles eram rede pública, mas eles eram mantidos ou por frades ou por freiras. No caso do colégio que eu estudei, era mantido por freiras, né? Então, a gente tinha uma estrutura educacional básica boa, assim, que trazia as competências nacionais, as diretrizes chegavam até lá, né? Então, de lá eu fiz toda a minha formação básica, né? E eu migrei para Belém. É interessante que as cidades amazônicas, elas se relacionam muito com o rio.
Então, o tempo para a gente não é muito o tempo do relógio, né? Porque a cidade se movimenta em função do rio. Então, para você, a feira, ela tem relação com o peixe que chega numa hora do rio. E essa relação do rio tem a vazante, a enchente. Então, tem os momentos em que a cidade borbulha ou esse ritmo da cidade não é ditado pelo relógio, mas por um ritmo natural. Então, ir para uma cidade mais cosmopolita, uma cidade capital, né, já é um choque cultural. Belém, né, para mim, já era. Né, tinha até uma piada que o pessoal falava, nossa, lá em Abaetetuba, né, o mundo vai acabar. Eu falei, por mim, eu vou para Belém amanhã. e que era um outro mundo, Belém. Né? Então, quando a gente chega para estudar o ensino médio em Belém, isso já é uma transformação. Né? Então, lá eu fiz também a faculdade. E aí, Belém também preserva, embora seja uma cidade, uma metrópole, né? Ela também preserva ainda a cultura ribeirinha, né? Eu tenho o mercado ver-o-peso. Então, a gente tem um pouco da cultura que eu acho que é dos povos amazônicos mesmo, que a gente carrega. E aí, quando eu migro para São Paulo para fazer pós-graduação, né? Inicialmente na Unicamp, é uma cidade formada pela industrialização, né? Campinas é uma cidade muito industrial, onde as pessoas estão ali no foco, no relógio, no trabalho, naquele fluxo, né? Não que na Amazônia isso não aconteça, mas é um ritmo mais relacionado ali com o ambiente, né? Então, esse foi um outro choque, mas eu percebo uma interferência muito grande ali, né? Barão Geraldo, onde fica a Unicamp, é um núcleo científico, tecnológico, educacional muito forte, e isso movimenta todo o entorno. Né? Depois disso, né, eu faço um período sanduíche, que a gente chama, né, na Austrália, em Brisbane, que é uma cidade que não é diferente de outras cidades grandes do mundo, né, de Nova York, enfim, né, é uma cidade bastante grande, com os seus arranha-céus, e com uma estrutura ali. Eu fiquei mais focado num instituto de pesquisa, né, então com uma estrutura de pesquisa muito forte, com a pegada industrial focada ali no empreendedorismo, nos projetos, né? E isso eu acho que agrega um pouco para o formato de educação que eu acabo seguindo na prática. Na sequência, eu entro para o pós-doutorado na USP e venho para Santos, né? E aí começa a trajetória aqui. O que eu percebo da cultura de Santos? Né? Por muito tempo, as universidades federais não chegaram aqui. Né? Ou as universidades públicas, nem falo só as federais. Né? Eu diria que as universidades públicas elas passam a fazer parte do cotidiano de Santos na última década. Né? E a gente sabe o quão difícil é o início de a chegada de uma universidade no espaço, né? Então, essa entrada, eu acho que ela não é simples, ela é um processo, né, que depende de agentes, depende de uma relação inicial com a cidade. A maioria das universidades, elas começaram já com um núcleo de pesquisa, alguma coisa que já acontecia ali, que isso construiu um campus. Né? Então, eu percebo que há esse início, né, na última década, da entrada das universidades públicas na Baixada Santista, e eu entendo que isso vai ser um processo ainda, né? É um processo em construção, mas que, se consolidado, isso vai fazer uma diferença muito grande. Eu acho que já tem feito na última década, mas eu entendo que o sentido é progredir nesse sentido. Eu acho que a síntese dessa sua última fala é assim, né? O quanto uma cidade se transforma quando existe o ensino público, né? O impacto que isso traz para a cidade, que Santos e outras várias, a gente não está falando só de Santos aqui, né? Mas várias outras cidades médias ou pequenas do Brasil talvez nem tenham sentido esse gosto, né? Eu queria aproveitar, pegar esse ponto que o Clayton trouxe, porque eu concordo integralmente, e eu acho que, inclusive, isso demonstra um choque, né?
eu estava fazendo esse levantamento porque, por conta do trabalho que a gente faz no Procomum, o ambiente universitário... Minha filha acabou de entrar na Unicamp e está lá em Barão Geraldo morando, né? E é esse processo vivo, né? Quando você tem os estudantes, quando você tem os pesquisadores, você tem aquela movida, né? Que é a própria da vida acadêmica. Santos, se eu não me engano, tem hoje 30 mil estudantes. Eu estava tentando levantar isso, mas enfim, é um número grande. Eu não sei se chega a isso, mas é possível, né? Porque seria 10% da população em nível universitário, né? Porque eu acho que você tem universidades grandes, né? Mas privadas. E que, inclusive, sempre foram privadas. E que eram, de certa maneira, também garantidoras de um certo provincianismo. No sentido de que elas não têm essas trocas com essa vida que vem desses lugares. E eu converso muito com os professores da Unifesp, por exemplo, tenho vários que são amigos meus, muitos que vieram de fora e que também estão tentando aterrissar aqui há 10 anos, por exemplo, mas que estabelecem uma relação longínqua com a cidade, porque não permanecem, por conta de dificuldades mesmo, assim, tipo, é interessante, eu acho que é uma coisa a aprofundar, mas eu concordo que isso pode mudar uma cidade, isso transforma uma cidade, né? A presença, o crescimento da oferta, né, de universidade pública com ensino gratuito, com pesquisa, com extensão, né, sobretudo, você tendo a tríade, né, ensino, pesquisa e extensão funcionando de forma intensiva no território, você pode fazer muita coisa, né? Você pode transformar demais. E isso é uma coisa, por exemplo, que eu acho que a gente no Procomum, a gente estabeleceu uma parceria com a Unifesp, né? Hoje a gente funciona como uma espécie de interface entre as comunidades e a Universidade Pública Federal. Legal. E a gente está, por exemplo, oferecendo, né, começava isso previamente, a gente acredita muito que o Laboratório Cidadão é esse lugar que pode ajudar a criar um entrechoque, um encontro de conhecimentos, né, do conhecimento popular com o conhecimento universitário. Essa interface necessária para a gente trabalhar com diferentes epistemes, com diferentes modelos de pensar, e aí, obviamente, tudo isso dentro de uma visão expandida de ciência também, né? Pensando ciência cidadã, pensando todo esse espaço que eu acho que pode ser muito próspero para a gente poder fazer tanto com que o conhecimento universitário se enraize, né, e chegue ao tecido social, quanto fazer com que o conhecimento dos afetados, né, o conhecimento de quem vive o problema, também irrigue, né, o trabalho científico, o trabalho dos pesquisadores. Assim, a gente tem acreditado muito nisso, a gente tem feito muitas coisas interessantes nesse entrechoque, né? A gente tem o Laboratório de Corpo e Arte, por exemplo, da Unifesp, que tem todo um trabalho continuado, né, que a gente tem feito em conjunto já há alguns anos. Então já começa a ver uma série histórica, começa a ver como é que isso pode promover mesmo mudanças. Mas eu queria concordar com o Cleiton, que eu acho que tem um lado de uma característica que pode ainda impulsionar muito. E você vê em outras cidades de médio porte, né, que tem universidades públicas muito fortes, no caso Campinas, mas mesmo São Carlos, por exemplo, né? Precisa de um podcast da autenticidade só para falar de São Carlos, né? Porque e a gente não pode entrar em São Carlos, porque senão a gente vai perder não, né? A gente vai passar vários minutos falando de São Carlos. Mas São Carlos, para mim, é o antagonismo, né? No sentido de a gente ter lá o maior hub de inovação independente do país, cujo CEO é um santista. É mesmo? Eu não sabia disso. O Anderson Criativo, que já foi citado aqui várias vezes, que é brilhante, mas ele escolheu São Carlos para montar, porque a densidade de talento, né, e desse pensamento inovador, dessa inteligência, né, que é uma inteligência construída, né, assim, ao longo dos anos, porque existe política pública, né, para que as universidades permaneçam, estejam fomentadas ali, né? Eu acho que a questão é que a cultura já está implementada. O que é difícil é introduzir a cultura. Perfeito. Porque algum dia alguém precisou entrar em São Carlos e falar, vamos estabelecer uma cultura educacional. Isso não surgiu e precisou comprar uma briga, precisou assim, peitar a história, né? E sobre as universidades privadas aqui em Santos, eu acho que é muito importante a gente observar o movimento, e isso não é uma crítica, eu só estou convidando você que está assistindo e vocês, né, que talvez vocês já saibam disso, mas a observar o movimento, né? Porque as universidades privadas são empresas que precisam dar lucro, né? Tem muitas empresas, tem grandes grupos, mas aqui em Santos ainda tem a característica de empresas
empresas familiares e só observem para onde o dinheiro está indo. Claro. Né? O dinheiro não está indo para educação, para pesquisa, para fomento, está indo para construção civil. Eu acho que tem uma outra questão que é importante. Assim, eu não acho que o problema está nas universidades particulares. Eu acho que o problema está na ausência das públicas. Porque, a diversidade, né? Exato, porque ter as universidades particulares, as cidades têm, né? Acabam tendo, Lógico. Tem o público, tem... Agora, por que não tinham as universidades públicas? Essa era uma pergunta que eu me fazia. Não, pode fazer para a câmera. Por que não tinha as universidades públicas? Essa é uma pergunta que eu me fiz por muito tempo. Né? Por que essa cultura apropriada, né, do serviço público para o ensino universitário, porque isso não foi trazido para cá, porque a cidade não fomentou, não requeriu, né? E assim, Cleiton, a sua pergunta é por que não tinha? Mas eu vou fazer uma outra pergunta, por que não tem? Porque as universidades públicas aqui na região não estão no imaginário do santista. Né? Pouca gente sabe que a USP está aqui. Né? Então, assim, a própria Unifesp, eu não tenho Onde os uma estudantes dimensão. se encontram? Então, essa é uma outra... Não, essa sério, é uma assim, outra... aquela coisa do circuito que você tem nas cidades, assim, se você parar para pensar, assim, você sabe onde eles vão? Os bares, as festas, os lugares que eles frequentam, assim, aquela coisa... Do circuito universitário, que a gente falava, por exemplo, de Barão Geraldo, que é tão característico. Em São Carlos, por exemplo, que você tem uma movida assim, muito clara, que também vem junto, né, com a presença da universidade, com os professores, com os estudantes. Assim. A gente está procurando. A gente sabe que tem alguns circuitos pequenos ali na região da Conselheiro Neves, mas assim, isso também é facilitado, né? Facilitado com transporte, é facilitado por meio de moradia, para que o cara possa permanecer. Você tem... A Unifesp, por exemplo, não tem moradia. Né? Isso é um problema seríssimo quando você tem uma universidade que já vem a partir do novo modelo educacional que foi implementado no Brasil, que privilegia um corte interseccional, com estudantes de origem periférica, a maior parte deles negras e negros, né? Então, com isso, você precisaria facilitar ou construir. É uma região que teria total, assim, está sendo transformada hoje a região da Bacia do Mercado, onde está instalado, por exemplo, o campus de saúde e sociedade, e você não tem uma política para isso, para estabelecer essa presença. Isso, por exemplo, é uma coisa que centros históricos foram de muitas cidades. Eu tive o privilégio, assim, de fazer um workshop, de conviver com a equipe do Yangel, que é o que escreveu, né, o Cidades para Pessoas. Eu fui subsecretário de Cultura de São Paulo. E nesse momento eles estavam fazendo todo aquele projeto de redesenho do Anhangabaú. Foi até uma questão até relativamente polêmica, né? Foi financiado pelo Itaú, teve uma questão, era na época da prefeitura do Haddad. E conversando com eles, porque eles fizeram, por exemplo, todo o redesenho, tanto de Copenhague, em Melbourne, né? Foram responsáveis. E uma coisa que é padrão, assim, você tem que criar encontros de classe e reocupação com moradia desses espaços vazios das regiões centrais, que é um problema de todas as médias cidades brasileiras que vem, né, em certa medida, do século XIX. E a gente não tem uma política para isso aqui. Né? Eu acho que isso poderia... Isso não é só um problema de Santos, a gente sabe, mas com esse estabelecimento, com esse impulso, daria para fazer. O que a gente está vendo que está sendo feito vai na contramão. Não está olhando para isso, né? Assim, agora começa-se a discussão. A gente até gravou um episódio aqui no Autenticidades com a Jaqueline e com o Carriço, né? Discutindo essa coisa do centro histórico. E uma das coisas que aqui a Prefeitura de Santos fala é que aqui no centro histórico está a Unifesp, né? Mas esse uso misto, essa vida, né? Assim, é uma conversa muito nova, muito nova. O prefeito acho que está falando disso há semanas, não há... E que bate junto com o que o Cleiton falava, quer dizer, você estabelece mas para você ter uma cultura, a universidade vem, os professores vêm, os alunos vêm, mas e o que vem junto com isso? Qual que é todo esse conjunto desse entorno que movimenta? Óbvio que é uma questão de tempo, né? Também não faz tanto tempo assim que começou esse movimento, mas o que eu acho que seria interessante é que houvesse alguma sinalização de que o sentido é esse, né? E a gente não tem visto.
Isso, esse é o fato. Agora, uma coisa que eu queria puxar de vocês, né, e saindo do contexto de Santos, essa coisa desse duelo, né? Por exemplo, eu acho que o Clayton tem essa coisa da vida acadêmica, né? A rotina dele é num mega laboratório que a USP instalou aqui, pouca gente sabe disso, mas tem essa coisa da pesquisa, né? Que é muito importante, não só para Santos, tá, gente? Mas para todos os territórios. E, por outro lado, o Procomum tem essa coisa democrática, conhecimento acessível para todos, né, que é talvez uma grande mudança, né, na educação e num impacto, né, que, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz vestibular era uma turminha querendo passar na USP desesperadamente, né, e tendo o burnout antes de saber que existia burnout, desesperado passar no vestibular, uma turma que era mais laissez-faire, assim, que não estava nem aí qual faculdade ia fazer, porque no fim das contas não importava muito, é o meu caso, tá, assim, tanto que eu larguei a faculdade no primeiro ano e só voltei 10 anos depois, então a faculdade nunca foi um elemento super determinante da minha vida, mas a educação foi. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, né? Sobre educação, não é só a faculdade, né? Educação é um aspecto muito mais amplo que a cidade precisa oferecer em termos de repertório, em termos de pertencimento, em termos de conhecimento do território, assim. O que vocês podem pontuar sobre isso, assim, sobre vivências de educação na cidade? Eu acho interessante quando você fala da pesquisa, por exemplo, né, como uma cultura e complementar ao processo instrutivo da educação, né? E esse é um diferencial das universidades públicas, eu diria, né? Porque as universidades públicas, elas têm uma tradição em pesquisa muito grande, né? A pesquisa, por vezes, ela não dá um resultado direto, por vezes ela é de longo prazo, né? Como a inovação. Como a inovação, né? Como as grandes descobertas, as vacinas, né? Nem sempre você tem um processo que é tão imediatista, que às vezes a indústria cobra, né? Aquela coisa mais imediata, eu quero curto prazo, né? Então, por essa característica, acaba que as universidades privadas, que eu entendo que têm uma visão mais no imediato, elas não abraçam muito a pesquisa. São raras as universidades. Precisa dar resultado, né? Assim, a qualquer custo, né? Mas para que serve isso? O aluno está aprendendo, não sei, mas não importa, tá dando resultado. E o mercado, como que eu vou vender isso? E nem sempre a pesquisa, né? Pesquisa básica, ela é necessária e nem sempre ela é mensurada diretamente, né? Em termos de recursos. Mas há uma pesquisa também aplicada, né? Além da pesquisa básica. E ela possui uma fonte geradora de recursos muito grande, porque existem editais com empresas, existem cláusulas específicas legais que favorecem, né? que fazem com que as empresas sejam obrigadas a investir em pesquisa. E nós temos isso no Brasil. E aí eu acho que é um patamar interessante, que faz um link com a inovação, que faz um link com o empreendedorismo, né, com o desenvolvimento de startups, porque são soluções tecnológicas, falando no âmbito que me compete ali, dentro da parte de tecnologia, geotecnologias. Então, são soluções que a indústria necessita para desenvolver, né? E aí a gente está fazendo uma interação com a sociedade indireta, né? Via a indústria, via desenvolvimento de tecnologia, via desenvolvimento de pesquisa, né? E aí que entra, eu acho que a relevância de ter uma cultura educacional, uma cultura de universidades públicas instaurada, porque você começa a agregar esses polos e vira uma São Carlos, como você mencionou, né? Agora, transformar essa cultura ou criar essa cultura, que eu acho que é um desafio que as universidades públicas que se instalaram em Santos têm passado, né? Tanto o Unifesp, quanto o USP, quanto o Unesp, né? A Santos, falando até dessas fronteiras que você mencionou um tempo atrás, outra vez eu escutei uma palestra aqui mesmo na cidade de uma arquiteta que eu acho que ela era secretária, e ela mencionou que Santos estava
de certa forma protegida, porque quando você pensa em Jundiaí, Campinas, elas quase foram abraçadas por São Paulo, né? O ABC, ABCD, né? Tudo já virou ali um conglomerado urbano gigante. E a gente tem uma proteção que é a serra, né? Então, os tentáculos de São Paulo não descem a serra. A gente... Queria deixar registrado que eu discordo completamente disso, mas tudo bem. Geograficamente, nós estamos numa ilha que tem 800 metros, né? Então, esses tentáculos urbanos, eu diria até na paisagem, se você pegar uma imagem de satélite, o tentáculo de São Paulo não abraçou Santos, né? Não falo do ponto de vista da conexão, da interconectividade, da parte virtual. A gente pega um ônibus e sobe a serra ou vai de carro. Enfim, isso a gente tem formas de romper essa fronteira. Mas existe uma fronteira, né? E, de certa forma, a gente não se tornou um bairro de São Paulo por conta da serra. Mas a gente é uma grande poeirinha que vem um aspirador a vácuo gigante, né? Que suga todas as poeirinhas mais talentosas, né? Mas tem uma coisa que eu vejo essa imagem de satélite, né? Você percebe que tem, né, a muralha fazendo essa divisão espacial. Mas eu tive uma experiência muito fascinante com um grupo formado no Instituto Tomiotaki, que eu fiz toda a navegação da Billings, saindo porque, assim, na verdade, o complexo industrial brasileiro está todo conectado entre Santos e São Paulo desde a década de 30, né? Porque foi com o processo de retificação do Rio Pinheiros, com o processo de construção da represa Billings para abastecimento, que foi todo construído para abastecer o sistema de produção de água, né? E aí eles fazem aquela usina Henry Borden, que era a usina que, inclusive, tem suas turbinas que passam por baixo da serra e que fazem... E aí você tem toda a conexão que é, na verdade, a conexão férrea também, né? Que cria, na verdade... E se você acompanha isso via férrea, né? Hoje um patrimônio edificado, histórico, industrial, que está completamente abandonado, né? Passa por todo o ABC, chega até aquela região da Moca, em São Paulo, do Brás. É impressionante, assim, quando você vê essa conexão e vai chegar no Parque Industrial de Cubatão. E é uma conexão, digamos, que faz parte justamente de um fio, né? Que supostamente foi o fio, ainda na época do Vargas, né? Assim, do desenvolvimento nacional, né? Do nacional desenvolvimentismo brasileiro, assim. Mas eu queria comentar uma coisa que isso só pensando que essa conexão, são muitas as conexões entre, né, São Paulo e o litoral, né, essa região da Baixada, que muita gente diz que deveria chamar Baixada Paulista, né, porque ela é a Baixada de São Paulo, e não só né? São Paulo e Santos, mas tem muitas cidades que têm essa relação, né, tipo a mega cidade com as outras cidades menores ao redor, né? Mas o que eu acho que existe um potencial cultural, e aí era onde é isso que eu queria chegar, que Santos preservou, na verdade, uma potência latente de uma certa individuação cultural, que até hoje ela fica ainda, e isso eu acho que, por exemplo, sendo de Jundiaí e vivendo ali perto de Campinas e tal, eu percebo que existe uma identidade própria, como cultural, inclusive, e vocês são especialistas em destacar isso, né, Lud? A cultura santista, acho que o Juicy A gente está tentando descobrir ainda, tá? Mas vocês vocês construíram isso, exato, vocês têm impulsionado. Sim, total. Que eu acho que é uma coisa que também vale a pena valorizar, porque isso é também parte do porquê que as pessoas escolhem permanecer numa cidade. Isso é parte da educação, né? Também a gente... Isso tem a ver com o aspecto educacional e cultural total, educacional, que eu acho que toca um pouco nisso que o Cleiton falava, que é assim, você pode escolher estar no lugar também por conta das identidades que ele desenvolve a partir dessa singularidade, e no caso de Santos ela existe também garantida por essa muralha, e ela não existe de agora, ela existe desde a formação da cidade, né? E a minha questão é, será que não está faltando um aspirador pra gente? Exatamente, será que não é reverter o processo? Que foi um pouco que a gente tem tentado fazer com o Exato, não, e aqui no Juicy a mesma coisa, né? Porque você apontou bem, onde essas pessoas se reúnem? Onde essas pessoas se aglutinam? Exato. Né? Que o Yangel, ele fala isso, a Jane Jacobs fala isso, né? Assim, é realmente você
ter os lugares, os pontos de encontro que são os think tanks da cidade, né? Que são os cafés parisienses, né? Que provocaram revoluções, né? Eu queria puxar um negócio que você falou no começo, que eu estava aqui tentando lembrar, você falou do Banco Mundial, e eu vi até botei isso num slide de uma palestra minha, né? Que é o seguinte, uma criança brasileira, nascida em 2019, deve alcançar, em média, apenas 60% do seu capital humano potencial ao completar 18 anos, calcula estudo inédito do Banco Mundial, do qual a BBC News Brasil teve acesso, né? Ou seja, a gente está desperdiçando 40% do talento das nossas crianças. Aqui em Santos... Eu falei que eu não queria falar de Santos, mas a gente não se controla, né? Nenhum dos três está se controlando aqui hoje. Mas a gente tem aí as situações de desigualdade social, né? Provocadas por esse não aproveitamento do talento. E contrapondo esse gancho, eu queria trazer aqui a questão... E aí, perguntando muito para vocês se tem uma vida acadêmica super bem desenvolvida, que não é o meu caso, tá, gente? A gente tem aí um Instagram com milhões, não são milhares, são milhões de pessoas se auto-intitulando professores de alguma coisa, né? E a gente não pode ignorar que isso é educação também, que é uma educação descentralizada e etc. Então, tem gente que... tem aquela frase, né? Se você não sabe... Se você não conseguiu empreender, ensine a empreender, né? Qual a leitura de vocês sobre esse tema e o impacto que essa educação ultra descentralizada e esbarrando o neoliberalismo aí, ultra, né? Cada um por si, só não consegue quem não quer, né? Qual a visão de vocês sobre isso e educação? Quem vai? Você, Cleiton? Eita, gente. A pergunta é muito ruim? Não, eu acho que tem uma coisa que... Eu acho que dá para conectar com umas outras coisas que a gente estava falando, Lud, porque assim, isso vai voltar, acho que também para um furo no sistema de educação, ou uma mudança muito profunda que vem com as redes sociais, né? Uhum. Acho que antes com a internet já, que é, né, uma tecnologia surgida também em ambiente acadêmico, vamos lembrar disso, né? Totalmente forjada, inclusive, dentro do sistema universitário, que traz, inclusive, valores da ciência e do campo, né, do saber científico para a vida em geral da sociedade, né? A web foi desenvolvida dentro do CERN, né? Que é, tipo, um laboratório onde também você está lá produzindo física de ponta na Europa, né? Então, assim, eu acho que tem uma mudança comportamental de onde você obtém a informação. Não necessariamente de onde você obtém o conhecimento. São duas coisas muito diferentes. E eu acho que é esse o ponto também que a gente tem que observar, né? O fato de você ter uma profusão de pessoas ensinando algo... Isso, vamos combinar que, assim, é da própria natureza humana, Perfeito. né? A gente não está falando também de coisas que não existiam. Essa coisa de alguém... ensinar o que sabe para quem está ao seu lado, né? Dentro de uma certa comunidade. Agora, você tem mediações novas que são possibilitadas por esse tipo de tecnologia. Eu confesso que eu já fui mais entusiasta do que esse tipo de formato pode oferecer, né? Escrevi bastante tempo na minha vida sobre cultura digital. Continua me interessando olhar para isso, mas eu acho que tem um outro lado, que aí entra o que a gente tem feito hoje em dia, que é uma coisa que me interessa muito, que é uma reterritorialização possível dos processos de troca, que é insubstituível e que ela ajuda a gente também a filtrar e a qualificar as experiências. E aí isso entra naquilo que a gente conversava sobre que tipo de cidade eu forjo. Né? Se você pensar uma cidade educadora, ela é uma cidade que tem comunidades fortes. Né? Eu milito, né, por essa ideia do comum. E o comum urbano, né, quando a gente pensa os comuns urbanos, a gente está falando justamente de pensar esses lugares, os vários lugares que a gente poderia chamar de lugares de aprendizagem, facilmente, em que as pessoas se encontram para agir em conjunto, né, a partir de regras que elas mesmas criam.
Né? Muita gente acha que isso não é educação, mas é educação para um caralho. É isso, né? Eu acho que é isso que, na verdade, modifica, porque, inclusive, permite que a gente tenha esse outro filtro, que é o filtro do conhecimento, que é o filtro da troca inalcançável, que é a troca entre, por exemplo, um aluno e um professor, entre dois colegas que estão pesquisando alguma coisa, entre duas pessoas que são de áreas diferentes, mas podem trocar entre si, que podem falar, veja, será que é isso mesmo? Entre duas será pessoas que esse coach te disse o que você precisava ouvir? Para de acreditar em coach, gente. Não, tô brincando. Tem gente séria, gente. Tem gente séria. Ou pessoas, né, Rodrigo, que venham de origens e distanciamentos, claro, né, diferentes. Sociais. Realidades diferentes, exatamente, né? Exato. Eu acho que tem uma diferença, né, também de onde a gente se alimenta enquanto fonte de educação, fonte de formação, né? Porque existem centros ou pessoas cujo objetivo, cuja finalidade, né, é formar e capacitar pessoas, recursos humanos, né? E existem situações ou pessoas ou espaços onde o objetivo é capitalizar, né? E não especificamente formar, capacitar pessoas. Então, eu acho que é necessário criar, né, esse olhar crítico para entender se esse espaço de formação que eu estou buscando, ele de fato ele está associado a um espaço de formação. E eu não estou dizendo que não pode ser uma universidade paga. Exato, pode. Pode ser, né? Total. Mas ela tem uma finalidade, uma atividade fim que está contemplada na formação. Os profissionais ali estão focados nisso, né? Agora, quando o objetivo é só adquirir a sua compra, o seu capital, o seu recurso, de alguma maneira, o objetivo desse profissional não é formar alguém, não é capacitar, é só ganhar dinheiro. Então, aí há uma diferença muito grande, né, nesse ambiente. Você tem que ter um envolvimento e uma energia tão grande para educar alguém, né, que às vezes o professor que está na ponta ali da universidade particular, que no fim das contas ele está sendo sub-remunerado, né? Tem uma escalada de problemas que a gente vê ali. Só que ao mesmo tempo tem isso, né? Tem ainda professor, tem muita gente dentro de qualquer organização querendo fazer mudança e provocar. A gente não pode, né, ignorar isso. A gente está aqui já quase, né, na reta final do tempo, né? Mas eu li uma vez uma frase que me fez ficar muito pensativa, do seu xará, do Clayton Christensen, né, professor de Harvard, que para mim é uma grande inspiração do ponto de vista de ideias focadas em inovação, né, e grande fonte de saber do Juicy Hub também. E ele escreveu no livro dele, o livro que eu sempre cito aqui, que é o Paradoxo da Prosperidade, a seguinte frase: a gente, em países de terceiro mundo, costuma falar que a gente tem um problema de educação, né? Então, o Brasil tem problema de educação, né? A esquerda e a direita concordam, elas dão as mãos nessa questão. E esse cara, ele me fez pensar de uma forma diferente. Ele fala assim, cara, os países, né, subdesenvolvidos não têm um problema de educação. Eles têm um problema de inovação. Porque eles estão jogando estudantes e gente no mercado ou nas cidades ou em qualquer lugar sem entender qual é a ponta final, né? E sem preparar essas pessoas para essa ponta final. Então, quando você pensa que você tem que resolver um problema de inovação, né, seja no mercado, nas cidades, onde for, você resolve de trás para frente. Vocês concordam com essa visão? Eu concordo, pode ser em termos? Pode, daquela lógico. Coisa tipo half, a meias. Menos. Marrom. Não, é porque eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem um movimento que quando a gente traz as teorias de inovação e a gente tem que daí fazer também um filtro crítico para olhar qual é a realidade estrutural. A gente tem um país, a gente tem que lembrar disso. Assim, o Brasil é um país em que 60% das pessoas, das famílias, somadas, num grande bolsão, ganham até 3 salários mínimos. Né? Você tem uma realidade econômica, material, objetiva. E se a gente for olhar de onde veio a maior parte das inovações que a gente viu no Brasil nos últimos anos, as coisas fodas que a gente vê na cultura jovem, saíram das periferias, saíram das regiões de iniquidade.
Né? Quando o Cleiton fala de Abaetetuba, a maior parte das pessoas que está aqui ouvindo a gente absolutamente não faz ideia do que é aqui no Sul, Maravilha, né? Uma cidade ribeirinha que produz um cientista genial como esse cara, vindo de lá, entendeu? Assim, e as pessoas olham e provavelmente vão achar que aquilo... Né? Não tem nada disso, porque olha para o Brasil a partir de um olhar absolutamente distorcido sobre o que é esse país. E americanizado, né? Colonizado do ponto de vista, inclusive, da sua percepção. Então, quando eu falo que é ameias, eu acho que a gente sim tem um problema de reconhecimento da potência. Por isso que a gente fala, né? Isso é uma frase do Joe Ito, por exemplo, se você quiser, né, referenciar-se no pensamento americano, né? Que é o CEO do MIT, do Media, né, do Massachusetts Institute, né, do Media Lab, talvez referencial do ponto de vista da inovação, que ele fala assim, eu só acredito em inovação que seja produzida a partir do contexto local, a partir da realidade de quem sofre o problema. E aí, quando a gente faz esse deslocamento, a gente vai ver que quando a gente pensa no problema brasileiro, a gente teria que fazer também, e aí nesse sentido é que eu concordo, a gente teria que ir da ponta, né, do que precisa encontrar. Então, por exemplo, qual que são o número das doenças mais presentes na realidade brasileira? O movimento negro faz isso muito bem, né? Fala assim, por que as pessoas não estudam doenças específicas, por exemplo, do povo negro? Anemia falciforme, por exemplo. Por que não tem um desenvolvimento tecnológico, né, de inovação de tratamento, muitas vezes? Porque ela atende um determinado perfil populacional que, hegemonicamente, não interessou tratar. Ou porque, por exemplo, as questões relativas às mulheres, historicamente, quando a gente entra nas questões feministas, né? Tem uma coisa até muito curiosa que eu li outro dia, que o sintoma de infarto na mulher é totalmente diferente do sintoma de infarto no homem. Então, conscientemente, a gente acha que é dor no braço, dor no peito, mas na mulher os sintomas não são esses, né? Exato. Porque a gente é educado para, né, ouvir os sintomas dos homens. Então, né? Minha preocupação só é essa, assim, acho que a gente precisa complexificar isso para dizer, quando a gente olha para a realidade nacional, quando a gente olha para uma realidade de um país profundamente desigual como o Brasil, que é singularmente desigual, que é um país profundamente rico, profundamente potente, mas que tem uma distribuição de renda e riqueza bizarra, essa é a realidade brasileira, faz com que a gente teria que repensar nosso sentido do que é inovar e do que é educar. É isso aí. E aí, por exemplo, só tocando num ponto de Santos é a cidade, eu sou estudo do Nexo, essa cidade potente, essa cidade é a terceira cidade mais segregada racialmente do Brasil. Opa! Então, se a gente não olhar para isso, se a gente não perceber isso, como é que a gente vai criar interação? Né? E produzir esse outro ambiente de conexão. Então, eu acho que assim, é legal sim olhar. Eu acho que é um problema de inovação, é um problema de educação, mas é, sobretudo, um problema causado pela desigualdade. Perfeito. Eu queria pegar um gancho aí, porque hoje, basicamente, Harvard entendeu que as soluções, né, elas partem de um ambiente diverso. Né? Então, eles têm investido, inclusive, em desenvolver cursos com participação de múltiplas culturas, porque isso é o panorama atual, né? Tanto de inovação, quanto de desenvolvimento, quanto de produção científica de qualidade. Né? Esse panorama diverso. Não ter setores específicos, exclusivos. A educação, quando você pergunta, né, será que a gente passa por um problema de educação? Educação, no ponto de vista de instrução, acho que não é especificamente o cerne do problema. Haja visto que, se a gente pensar no 8 de janeiro, as pessoas eram educadas. Né? As pessoas que estavam ali não eram... Muitas ensino superior, né? Exato. Não eram as que tinham um problema de educação. Então, a gente percebe que há uma questão que extrapola, que está muito bem representado aqui, né, pela desigualdade social que a gente passa no Brasil. Agora, eu quero chamar a atenção até para um lado esperançoso, que há o Domenico De Masi, né, que é um filósofo, e ele observa bastante o Brasil como uma cultura super evoluída, né? E que ele coloca como a civilização que tem o potencial de se tornar a civilização do futuro, né? E aí eu via, era uma entrevista dele, né, em que o repórter perguntava, mas por que a gente tem tanto problema, né? Ele fala, não, esses problemas são decorrentes da desigualdade social, mas o Brasil, ele tem uma miscigenação que promove essa identidade
cultural diversa que é riquíssima. Você tem tantos Brasis aqui dentro do Brasil, tantas culturas diferentes, que quando a gente pensa em inovação, né, lá de Harvard, dizendo que tem que disseminar, que diversificar, e o Brasil já vem fazendo isso há séculos. O que a Europa está aprendendo a fazer agora, a gente já faz há muito tempo. E, além disso, o Brasil é um país pacífico, do ponto de vista, se a gente pensar em guerras, né? Qualquer país da Europa já brigou com tudo quanto é vizinho. Enfim, né? Esses países mais desenvolvidos já tiveram guerras, já brigaram, né? E o Brasil tem uma identidade ali, né? Teve um histórico ruim de exterminação dos povos originários, mas a gente não tem uma guerra ali com fronteiras, né? Com países representativas, assim, do ponto de vista. Então, eu acho que a gente, apesar de, né? Da gente ainda não ter encontrado um caminho, eu acho que a gente tem elementos, tem ferramental muito relevantes e muito importantes para transformar o país numa potência. É a questão de sanar um pouco mais as desigualdades sociais, tentar trazer um pouco mais de justiça social, porque o resto eu acho que o povo dá conta. Resolver a desigualdade social, trazer justiça social, política pública, né? E liderança, e o que mais? Isso a gente falou aqui, né? O que eu tenho defendido muito, e aí vem justamente do que eu pesquiso, tem uma parte, a gente fala o seguinte, existem problemas que são contra o Estado, porque a gente também tem um Estado que é assassino, e para uma parte da população, e ele é destrutivo, e ele se estruturou dessa maneira, então a gente precisa entender o que nessa estrutura, né, organizada brasileira precisa acabar e precisa destruir. Então, assim, eu sou um cara basicamente radical nesse sentido. Eu sei, assim, tem que acabar com a polícia militar, por exemplo. Para mim, esse é um ponto, assim, não tem nem como continuar se não for isso. Mas, enfim, isso eu tô, né, só provocando um pouco no sentido. Tem uma outra parte, que é com o Estado, que é como é que a gente estrutura um Estado que seja eficaz, qualificado, que organize os processos, que atenda os direitos, que se mobilize para isso, que tenha gestores qualificados, que faça a sua parte. E tem aquilo que a gente chama de para além do Estado, que é justamente a organização comunitária, que são os processos sociais que precisam muitas vezes que nem o Estado e o mercado metam a mão, que permitam que essa criatividade, que essa pujança existente nos circuitos sociais culturais brasileiros, ele se expresse. E para isso a gente teria que, na minha opinião, e é por isso que eu milito pelo comum, isso que deveria organizar o nosso horizonte de produção. É o quanto que a gente consegue colocar, de fato, o protagonismo na mão do cidadão e do cidadão organizado em processos comunitários, em coletivos, em inserções. Isso a gente tem que... Aí, para isso, a gente tem que mudar marcos legais, a gente tem que mudar formatos. Hoje, por exemplo, você não consegue estabelecer uma parceria público-cidadã, muitas vezes, nas cidades. Agora, se você olhar, por exemplo, as cidades italianas, você vai ver, por exemplo, Bolonha tem um escritório de imaginação cívica, eu amo esse nome, entendeu? Que é ligado ao prefeito, que é para imaginar soluções cívicas com a cidadania. Você tem modelos, Ghent, por exemplo, na Holanda, que fez todo um trabalho de criar um marco legal para comuns urbanos, né, que foi feito pelo Michel Bauwens e pelo pessoal da Peer-to-Peer Foundation, que é para estimular que essa inovação, que ela acontece na sociedade, nas comunidades, ela não só seja reconhecida, como ela impulsione a cidade. Isso, para mim, é uma cidade educadora. Exato. Essa é, ao fim, a cidade educadora. Né? É ela que vai fazer com que a capacidade potencial, criativa, gigantesca que existe, e o Brasil, como dizia o Clayton, é um país próspero, nesse sentido, porque se não fosse isso, a gente estava realmente na merda. A gente não está... Porque a gente tem um povo muito foda, muito capaz. Tanto do ponto de vista de resistir, quanto de criar soluções. Né? E essa potência não tem sido usada a nosso favor muitas vezes. O que a gente tem são instituições que vêm e comprimem. Né? Então você pensa, é isso. Eu acho que essa é a escolha. E essa escolha eu acho que a gente está fazendo quando o Juiz Hub propõe o que faz, o que a gente tem feito aqui, quando a gente propõe uma universidade democrática, tudo isso é parte desse movimento. Mas é um pouco por aí que eu acredito, assim. Eu acho que a gente tem que caminhar para organizar essas dimensões nesse para-além do Estado, pensando se o comum. O David Harvey fala uma coisa que é o seguinte, o comum urbano, o direito à cidade,
né, que é um conceito que eu gosto bastante, ele, para muita gente, é o direito do rico de desenhar a cidade a seu bel prazer. E ele fala, por exemplo, sobre os Rockefeller, por exemplo, em Nova York dos anos 70. Ou, por exemplo, o Malufão, né, em São Paulo. O cara pega, vira prefeito, é um industrial, dono, pega e faz o minhocão. Ou o Balneário Camboriú, por exemplo. Então, esse é o direito que a gente nunca faltou, direito à cidade para o rico que desenha a cidade ao seu bel prazer. O que a gente precisa é conectar esse direito à cidade, dar ele sentido, conectando justamente a quem faz a cidade nas pontas. Exato. É o direito do cidadão de fazer a cidade. Construir isso é o que eu acho que... E não pensando só esse sujeito como alguém a ser atendido em políticas, mas como protagonista, que eu acho que esse é o ponto do autenticidades. Assim, Exatamente. como é que esse cara é transformado realmente no detentor do direito, o direito de fazer a cidade que ele vai viver. Eu não vou defender os ricos aqui, mas eu queria perguntar para vocês se vocês já ouviram falar de Luzia Renault. Já ouviram falar dessa mulher? Não. Tá, então eu vou contar muito rápido, porque eu sei que a gente já está aí num hard stop importante, mas o exemplo da pessoa, né, que tem grana, herança, etc., e quer transformar a cidade para o bem, existe. Luzia Renault, não vou contar a história toda aqui, depois vocês joguem no Google, mas procurem a biografia de Luzia Renault, que é uma mulher nascida em Santa Rita do Sapucaí, que ela era sobrinha do Delfim Moreira. Essa mulher viveu um casamento infeliz, viajou o mundo. Quando voltou para o mundo, ela voltou para a cidade natal dela e ela entendeu que Santa Rita do Sapucaí vivia do café e ela não queria que os jovens só tivessem uma opção, que era trabalhar na lavoura. E aí ela ouviu de um amigo que tinha ido assistir uma palestra do Albert Einstein nos Estados Unidos, que a eletrônica era o futuro. Essa mulher dedicou a vida dela e toda a fortuna dela para construir uma escola técnica em Santa Rita do Sapucaí. Tá? Ela, inclusive, foi a responsável para que o Brasil tivesse as escolas técnicas, e ela foi lá encher o saco do JK para que isso virasse lei. Tá? Então, é um exemplo de uma pessoa que... Mulher, tinha que ser mulher, né, gente? Mas tudo bem. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Exatamente. Uma pessoa herdeira, né? Que colocou a fortuna dela, a energia dela, o trabalho dela de uma maneira incansável para gerar um impacto na cidade. Corta para 2023, tá? Santa Rita do Sapucaí tem 45 mil habitantes, 3 super universidades, inclusive universidades públicas, 150 startups e tem um na festival cidade que eu vou palestrar em 2023, né? Estamos gravando isso aqui antes do Hacktown. E assim, uma cultura de inovação através, eu acho que o Clayton Christensen quer dizer isso, né? Como eu faço para inovar lá na ponta? Tem um projeto de juventude e ela fez o caminho de trás para frente inconsciente. E uma história mais interessante ainda. Ela, para as pessoas poderem ficar na cidade, também os operários poderem trabalhar na cidade, ela pegou uma terra do pai dela gigante, loteou essa terra e meio que subsidiou, vendeu esses terrenos a um preço super barato para viabilizar moradia acessível. Não moradia ultra popular, moradia acessível. E quando ela morreu... Comunista, né? Quando ela morreu, sabe o que essa mulher fez? Ela deixou no testamento dela, sem ninguém saber, que a dívida estava perdoada. Hackeou o sistema, gente. Então procure a biografia de Luzia Renault, a gente fala muito dela aqui no Juicy Hub, já li a biografia dela, e ela realmente, hoje, nós estamos indo pro Hacktown, porque uma mulher na década de 50 decidiu fazer esse movimento. Então, gente, é isso. Finalizamos aqui esse podcast contando a história de Luzia Renault e agradecendo demais esses dois caras que o Adriano vai querer que eles voltem, né? Eu tenho certeza disso, né? Obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa conversa e vamos seguir fazendo, né, gente, o nosso trabalho aqui, que aos pouquinhos a gente pode fazer uma grande revolução. Pensamentos finais para a nossa audiência? Bom, queria agradecer, dizer que a USP está em Santos, né? Estamos aqui isso, gente. Com o Engenho dos Erasmus, um espaço cultural que traz um resgate histórico da origem de Santos, com o CEPEMA, que é um espaço voltado a estudos do meio ambiente, uma compensação ambiental, né, para a Baixada, fica na cidade de Cubatão, e com a Escola Politécnica, né, a USP de Santos, que fica na Vila Matias, que é um espaço hoje dedicado à pesquisa e à pós-graduação. Que é aquele prédio lindo, né, do Cesário Bastos. Cesário Bastos, exatamente. E estamos à disposição da cidade, estamos criando esses agentes e movimentando as atividades para
quem sabe, plantando, né? Semeando. Muito bom. Parabéns, Cleiton, pela sua jornada aí, pela sua antifragilidade, né? Porque você está sendo um batalhador aí por Santos, né? Eu só tenho a dizer, um prazer dividir esse espaço com o Cleiton, assim, nos conhecemos hoje, mas um prazer mesmo. Acho que essas conexões também vão acontecendo graças ao esforço inenarrável de Ludmila insistindo, né, Lud? Sou fã do trabalho que vocês fazem e é um prazer estar aqui. E dizer isso, assim, a gente também está nesse processo, né, de construção. Eu acho que a gente tem muita coisa para... Acho que terminamos, na verdade, num movimento ascendente, né? Acho que fazer a crítica é fundamental, olhar para os problemas, até para a gente poder pensar soluções, mas acho que a esperança de que a gente pode fazer mais e melhor, e de que a cidade merece ser mais e melhor, está posta naquilo que a gente faz, e esse afeto feliz, né? Esse afeto alegre tem que mover a gente. Então, agradeço, estou à disposição, a gente pode continuar conversando, quando quiserem, chamando. A gente está por aí. Queremos esse intercâmbio Procomum e Juicy Hub, hein, gente? A gente precisa disso cada vez mais. Queria agradecer a equipe da Autenticidades, mandar um beijo para Adriano, que não está aqui. Hoje fez falta, tá? Mas espero que você me dê um feedback desse podcast, viu, Lisiero? E agradecer vocês novamente, pedir para quem está vendo a gente deixar aqui um comentário, né? Dizer se concorda, não concorda, compartilhar os pensamentos, deixar seu like. E se você conhece alguém que está interessado por esse tema de desenvolvimento de cidades, protagonismo cidadão, conhecer as iniciativas desses caras aqui, o Juicy Hub, e acompanhar a gente aí em todas as redes sociais, inclusive no Instagram, já estamos lá. Até o próximo episódio de Autenticidades, galera!